livro de Apocalipse e de Ezequiel nos trazem várias ilustrações e várias formas de nós compreendermos o que há além das estrelas. E no programa de hoje queremos falar sobre uma representação mística, uma representação estranha de seres que humanamente é difícil de os descrever. Estamos a falar de 4 seres viventes, isto mesmo. Isto é que nós vamos falar no programa de hoje. Talvez já ouviste de uma forma superficial, mas no programa de hoje vamos tentar clarear e aprofundá-lo para nós compreender quem realmente são esses 4 seres viventes. De acordo com os estudiosos da Palavra de Deus, teólogos e pais da Igreja, têm trazido várias interpretações. Para alguns, os 4 seres viventes são uma classe de anjos, uma classe angelical. Para outros, trata-se claramente da representação de 4 evangelhos. Para uns, dizem que pode ser, a representação de toda a humanidade. E para nós, quem são esses 4 seres viventes? No programa de hoje, vamos esclarecer de uma vez por todas quem são, qual é a sua função e o que eles têm a ver conosco, seres humanos. Não saia daí, deixa teu like, tua mensagem é muito importante para que nos faça crescer e sejamos vistos por mais e mais pessoas em toda Angola, que lá além fronteira. Deixa teu like, subscreva o nosso canal no YouTube, link na descrição, siga lá, é muito importante, nos ajude com aquilo que tu podes para que nós possamos crescer e transmitir mensagem de esperança. Não sai daí, que no programa de hoje vamos falar sobre os 4 seres viventes. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 7. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, claramente nós podemos ver que tem dificuldade de decifrar realmente quem são esses 4 seres viventes. Claramente é tão difícil e não existe unanimidade entre os estudiosos da Palavra de Deus tentando explicar realmente quem são esses 4 seres viventes. Para João, ele ao receber esta visão, ele diz que esses 4 seres viventes tinham 4 olhos e tinham 4 cabeças. Como nós já dissemos, a primeira era semelhante a um leão, a segunda era semelhante a um cordeiro, um novilho, a terceira era semelhante à cabeça de homem e o quarto era semelhante à águia. Esta é a representação destes 4 seres viventes. Outra coisa importante que é necessário nós explicarmos aos nossos irmãos ou nossos amigos que nos seguem é que João não diz claramente de que esses 4 seres viventes eram taxativamente assim, ou que possuíam cabeça de leão, de águia, de cordeiro ou de homem. Esta é uma imagem, ou uma mensagem, é uma forma de representação que o profeta teve, para tentar explicar aquilo que ele viu, de acordo com a realidade da época. Um exemplo, imagine comigo se você, traz um ser humano que nunca viu um comboio, que nunca viu um avião, que ele vive numa zona remota, onde não há desenvolvimento, e você lhe traz para a cidade, e essa pessoa se depara com essas coisas, e leva de novo para a terra dele. Como é que você acha que ele vai contar o que viu aos seus semelhantes? É claro que ele vai tentar contar de acordo com a realidade do local onde vive. É isso que aconteceu com os profetas. Tanto Ezequiel e João, eles tiveram a necessidade de explicar o que eles viram, que é algo incomum, algo extraordinário, algo celestial na visão humana. Por isso é que ele diz que os 4 seres viventes assemelham-se a estes seres. Agora, é necessário também trazermos, para a compreensão de nossos amigos, de que existem essas 3 interpretações que nós vamos tentar, desmistificar ou tentar explicar. A primeira interpretação, dizem que possivelmente trata-se de seres angelical, ou uma classe angelical. Veja comigo o que estes textos bíblicos dizem acerca dessa passagem, que vai se referir de que os 4 seres viventes possivelmente se trata de seres angelicais. Bendizei ao Senhor, anjos seus,
magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmos 103, versos 20 a 22. Este texto bíblico que nós acabamos de ver mostra claramente que, possivelmente, não é, esses 4 seres viventes, possivelmente é uma classe angelical, talvez seja os querubins. Veja também a segunda interpretação, que eles vão tentar especificar de que esses 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. Veja comigo essa passagem bíblica. No entanto, como ele é antes de sua encarnação e é depois da sua existência na Terra, foram necessários 66 livros para nos revelar toda a sua glória e beleza. Com efeito, os 66 livros da Bíblia nos revelam toda a plenitude de Cristo, a divina e a terrena. Mas 4 desses 66 livros, os 4 evangelhos, concentram-se em nos mostrar a plenitude do Filho de Deus nos dias da sua carne. De acordo com esse texto, dizem claramente de que possivelmente, não é, trata-se de 4 evangelhos. Por quê? O livro de Mateus, aquele que vai representar Jesus como Rei, como Senhor. O livro de Marcos representa Jesus como um cordeiro, um homem calmo, manso e simples. E o livro de Lucas vai representar Jesus com uma força brutal, representando, não é, o homem como filho do homem, como aquele que se tornou um de nós. Agora, o livro de João vai representar um Jesus como Deus, representando, não é, esta força que a águia tem de estar em todo lugar, de estar percorrendo longas e longas distâncias. Então, é uma manifestação que vários estudiosos trazem, tentando mostrar que possivelmente é a representação desses 4 evangelhos. Portanto, isto que se prega de toda a criação, terrestre e visível, é também aplicável a todo o mundo angelical, invisível. Os anjos, com toda a sua diversidade de classes e tipos, foram criados também para expressar a Cristo. Aspectos especiais e particulares de Cristo são manifestados através da magnificência da ordem angelical. E a terceira e última interpretação, a qual que é menos aceitável, não é, no mundo daqueles que são estudiosos da palavra de Deus, eles dizem que possivelmente esses quatro seres viventes é a representação da humanidade, a representação da criação, mostrando que o leão vai representar os animais, o cordeiro vai representar os seres domésticos e o ser humano é a representação do próprio homem e a águia é a representação de todas as aves dos céus. Essa é uma informação que, alegoricamente, vários estudiosos dizem e que também é a menos aceita no meio do cristianismo. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Salmos 80, versos 1. Claramente, a representação destes 4 seres viventes é bastante complexa e requer vários estudos para a compreensão da mesma. Mas, de acordo com as diretrizes que nós estamos a trazer no programa de hoje, possivelmente o nosso amigo já pode perceber de que se trata ou quem são realmente esses 4 seres no trono de Deus, qual é a sua missão, o que é que eles fazem, o que é que eles ministram no trono de Deus, visto que eles também estão perto, junto aos 24 anciões, o tema que nós falamos na semana passada. Tanto os 24 anciões e os 4 seres viventes é uma classe muito específica, uma classe especial, uma classe que está perto do trono de Deus. Talvez eles estão ali para ministrarem as coisas sagradas. Alguma informação dizem que esses 4 seres viventes não dormem, eles ministram dia e noite. É como se fosse atalaia, como se fosse a representação dos anjos aqui na terra. Como os 24 anciões é a representação de todos os seres humanos, aqueles que terão o privilégio de estar no reino da glória, talvez os 4 seres viventes é a representação dos anjos que estão dia e noite ao serviço dos homens, aqueles que hão de herdar a terra. Por isso é que essas 2 classes estão
em conjunto, estão perto do trono de Deus. Talvez porque o serviço ainda não terminou, o trabalho de salvar a raça humana ainda não terminou. Por isso é que eles estão incansavelmente perto do trono de Deus, perto para ministrar, para cuidar daquilo que são os mandos do Eterno. Por isso é necessário que vejamos que várias interpretações existem para tentar decifrar realmente quem são esses seres viventes. Para nós, como uma forma razoável, acreditamos que é uma classe angelical, é uma classe de querubim, pois não são seres humanos, fora de questão. Eles têm uma representação estranha, que até que o próprio Ezequiel e João, em visão, vão perceber que são seres diferentes e que não têm como os descrever. Por isso é que eles os assemelham àquilo que é a realidade desses dois profetas. Por isso, é isso que nós queremos dizer no programa de hoje, mostrando que possivelmente se trata desses seres angelicais que estão perto do trono de Deus. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens da tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhares e de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Apocalipse capítulo 5, versos 8 a 14. Na carta de Paulo aos Colossenses, nos traz uma informação muito importante. Aí nos diz que nele foram criadas todas as coisas. Antes de nós entrarmos nos mais detalhes e tentarmos explicar o que essa carta ou essa passagem bíblica nos diz, veja comigo o que ela diz. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é feita uma solene declaração em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1, versos 16. Nestes textos são afirmadas importantes verdades, em primeiro lugar com a expressão todas as coisas. Paulo se refere à totalidade da criação, a que existe nos céus e a que existe na terra, visível e invisível. Portanto, refere-se não só ao homem, os animais, as plantas e as flores, mas também aos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Tudo foi criado em Cristo Jesus. De acordo com esse texto bíblico que nós acabamos de ler, nos dá uma certeza de que todas as coisas que existem, quer na terra e nos céus, foram criadas por Cristo, através de Cristo. É nele que todas as coisas foram feitas. Isso nos traz uma referência clara de que foram criados por Jesus e para Ele. E eles ministram a favor de Deus e a favor de Cristo. Nele, todas as coisas foram feitas. A multiforme graça e a multiforme sabedoria de Cristo requeriam, para ser expressas, de inumeráveis criaturas e criadas nas mais variadas e diversas formas, cores, propósitos, estilos, espécies e gênero. Cada espécie de árvore e cada espécie de animal foram criadas para expressar um aspecto da beleza e a glória de Cristo.
Portanto, os 4 seres viventes tipificam a representação terrena de Jesus Cristo. É uma representação que mostra de que a humanidade de Cristo foi real e é real. Jesus Cristo se tornou realmente homem e como ele é homem, ele também é Deus. Os 4 seres viventes vão representar, além de várias interpretações que nós temos ao longo da história, que vários estudiosos bíblicos trazem, não é? O que nós temos que ter em mente é que são seres que estão a favor de Cristo, que estão representando algo importante no reino dos céus. Por isso é que João recebe a visão desses seres, por isso é que Ezequiel recebe a visão desses seres. Alguém poderia dizer, mas Ezequiel teve uma outra, por mais que seja semelhante, mas a visão era diferente. Bom, é claro que eram semelhantes, não iguais. O que Ezequiel viu eram apenas um ser com 4 características, enquanto que João viu 4 seres com 4 características. Não fogem desses seres. São seres semelhantes, são os mesmos seres. Os 4 seres viventes que fazem a representação de Jesus, quer na terra e no céu, quer no trono de Deus, como no trono dos homens, mostrando que é necessário compreendermos essas coisas para não termos dúvida que tanto o que existe no céu e na terra foi criado por intermédio de Cristo. Estes seres vivos estão ainda mais intimamente relacionados com o trono do que os 24 anciãos, pois são representados como estando no meio dele, como os anciãos em seu cântico ao Cordeiro, dão-lhe louvor por tê-los remido da terra. Pertencem, portanto, ao mesmo grupo e representam uma parte da grande multidão que, como já foi descrito em observações, foram arrancados do cativeiro da morte e levados para o céu acerca do objetivo da sua redenção. Ver comentários sobre Apocalipse 5, versos 8. Alguém poderia se perguntar o que é que esses 4 seres viventes têm a ver com a humanidade. Bom, se acompanhaste o nosso programa, ao longo da nossa programação, nós dissemos que possivelmente se trata de seres angelicais, uma classe de seres angelicais, mas que não estão fora do plano da salvação do homem, estão dentro do plano da salvação do homem. Por isso é que eles têm o privilégio dos profetas humanos receberem a visão deles. Isso mostra de que eles estão a favor daqueles que hão de ser salvos. É uma representação de alguma coisa que há na terra e nos céus. Por isso é que os 2 profetas recebem essa visão. Não é à toa que João recebe essa visão. É uma visão para nós compreendermos que nada está perdido e que o céu e a terra não estão isolados, estão interligados. Há um trabalho a ser feito entre os céus e a terra. E quem está no meio é o próprio Cordeiro, é o próprio Senhor Jesus Cristo, usando os seus anjos, usando os 24 anciões, assim como os 4 seres viventes. Todos estes estão ministrando para que a salvação se conclua a 100%. Por isso, você que nos segue aqui no nosso canal Crônicas Celestiais, deixa teu like, tua mensagem é bastante importante. Nos ajude a crescer, partilhe os nossos conteúdos e mais. Link na descrição, siga a nossa página e o nosso canal no YouTube é muito importante. Te vejo no próximo programa. E nunca se esqueça que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.